Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer a correção dos exercícios, das questões da última atividade sobre prismas, sobre cálculo de área total e cálculo de volume de prismas. Na primeira questão, pedi para a gente calcular a área total da superfície do prisma, representado aqui por essa figura. A gente observa na figura que nós temos uma base triangular, com lados todos medindo 6 centímetros, então é um triângulo equilátero. E temos também a medida da aresta lateral, que no caso é a altura do prisma, de 8 raiz de 3 centímetros. Para a gente calcular a área total, a gente precisa da área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, vamos calcular aqui a área da base, por exemplo, para começar. A área da base, já que a base é um triângulo equilátero com todos os lados iguais, então a gente usa a fórmula do triângulo equilátero. Então, L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. A medida de L do lado é 6, então 6 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36. E 36 dividido por 4 dá 9. Então, 9 vezes raiz de 3. Isso é a área da base. Para a área lateral, temos que considerar aqui quantas faces laterais o prisma possui. Nesse caso, como a base tem 3 lados, então quer dizer que ela tem 3 laterais. Então, 3 vezes. As faces laterais são retângulos, então é só a gente multiplicar. Base, que é 6, vezes a altura, que é 8 raiz de 3. Então a área lateral vai ser 3 vezes 6, 18, vezes 8 raiz de 3. E finalmente 18 vezes 8, que é 144. Só repito aqui o raiz de 3. Para a área total, então, eu vou ter área lateral, 144 raiz de 3, mais 2 vezes a área da base, que é 9 raiz de 3. Sendo assim, teremos 144 raiz de 3, mais 2 vezes 9, 18 raiz de 3. Então, nós temos aí 144 raiz de 3 mais 18 raiz de 3. Então, tem a mesma raiz nos dois elementos, é só a gente somar. Então, 144 com mais 18, que vai dar 162. Só repito, raiz de 3, unidade de medida, centímetro, mas a gente está falando de área, quadrado, centímetro quadrado. Para essa segunda questão, uma empresa produz uma caixa para ser usada como embalagem de chocolate. A caixa possui a forma de um prisma triangular, como pode ser visto na imagem abaixo, com a aresta da base de 4 cm e a altura de 12 cm. Qual é a área total, bases e laterais do papelão a ser utilizado para fazer essa caixa? Então, e ele dá um dado aqui para usar a raiz de 3 como 1,7. Para começar, já que eu quero a área total, então eu tenho que calcular área de base e área lateral. A área da base, já que a base é um triângulo equilátero, então vamos usar a fórmula do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Sendo que esse L é a medida do lado da aresta da base, que é 4 centímetros. Então 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado dá 16, repito o resto. Aqui eu divido 16 por 4, então a área da base é 4, raiz de 3 eu só repito aqui. Para a área lateral, já que a base é triangular, então quer dizer que a gente tem 3 laterais. Então 3 vezes medida da base 4, vezes a altura 12. Então nós vamos ter 3 vezes 4, 12, e 12 vezes 12, 144. E área lateral.
Para a área total, nós vamos ter a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, ó, a área lateral é 144, mais 2 vezes a área da base, que é 4 raiz de 3. Só que, na questão informa para a gente usar a raiz de 3 como 1,7. Então, ao invés de ter esse raiz de 3, eu vou colocar aqui 1,7. A área total vai ser 144, mais 2 vezes 4, 8. E 8 vezes 1,7 vai dar 13,6. Sendo assim, a área total vai ser 144 mais 13,6 vai dar 157,6. Unidade de medida, centímetros. Como a gente está falando de área, é centímetros quadrados. Nessa terceira questão, a gente tem uma cisterna com o formato e as dimensões da figura. Então a gente vê aqui que é um paralelepípedo reto-retângulo, um prisma retangular, no caso. A gente sabe que dentro de 1 metro cúbico cabem 1000 litros. Pergunta quantos litros de água são necessários para encher essa cisterna. Então, basta a gente ver o volume desse prisma, ou seja, quantos metros cúbicos ele possui, e aí a gente vai ver quantos litros cabem. Então, para calcular o volume de um paralelepípedo reto-retângulo, é só a gente multiplicar as 3 dimensões, ou, no caso, seguir aquela regra do área da base vezes a altura, que vai dar no mesmo, porque a área da base, a base é um retângulo, então é só multiplicar 5 vezes 4 e vezes a altura 3. Então o volume vai ser 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Então ele tem 60 metros cúbicos. Bom, se em cada metro cúbico cabe 1000 litros, então, e a gente sabe que aqui tem 60 metros cúbicos, é só a gente multiplicar 60 vezes 1000. Isso quer dizer que nessa cisterna cabem 60.000 litros de água. Para terminar essa questão, pede para a gente calcular o volume dos prismas. Então, vamos seguir aqui na letra A. A gente vê que tem um cubo, basta a gente seguir a formulazinha do volume do cubo, que seria a medida do lado ao cubo, ou você multiplicar as 3 dimensões, 4 elevado à terceira, que seria 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64, no caso centímetros cúbicos. Então esse é o volume do cubo. Na letra B, nós temos um prisma hexagonal, ou seja, um prisma em que a base dele é um hexágono. Então a gente vai precisar usar a fórmula que diz que o volume é a área da base vezes a altura. Então, primeira coisa é calcular a área da base. Se a base desse prisma é um hexágono, então a gente, para calcular a área da base, a gente tem que utilizar a fórmula do hexágono, que é 6 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3, isso sobre 4. Sendo que ficaríamos com 6 vezes L é 12, então 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 12 ao quadrado, 144. Repito, raiz de 3 sobre 4. Aqui eu vou multiplicar 6 vezes 144, que vai dar 864, raiz de 3. E aí eu posso dividir, no caso, esse 864 por 4, que vai dar 216. O raiz de 3 eu só repito. Então essa é a área da base. Agora a gente já tem a altura, é só substituir aqui. Área da base, 216 raiz de 3, vezes a altura, que é 5 raiz de 3. Aqui nós podemos multiplicar o 216 pelo 5 e o raiz de 3 por raiz de 3. Então, 216 vezes 5 vai dar 1080. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9.
Só que a gente sabe que raiz de 9 é 3. Então, só multiplicar 1080 vezes 3, que vai dar 3.240. A unidade de medida aqui é centímetros. Como a gente está tratando de volume, cúbicos. Centímetros cúbicos. Com isso, encerramos a correção da atividade. Até a próxima aula.